Boa noite. Hoje a nossa live é com Maria de Ribamar. Só chamar ela aqui. E aí, Maria de Ribamar Cardoso? Cadê o link para eu te chamar aqui? Tudo bom? Como Tudo está aí? bom, Daiane? Tudo tranquilo, na santa paz. Coisa boa. Vamos só chamar aqui, esperar um pouquinho para a gente chamar Sim, pessoas para a live. Cadê a mulherada do conselho? Ângela entrou. Ângela entrando aí. Boa noite, Ângela. Seja Ângela bem-vinda. entrou uma membro da OAB, da Comissão da Mulher, Yara. Boa noite, Yara. Seja bem-vinda, Yara. Daqui para Silvia. Ângela está dizendo duas famosas. Yara Maria Maria. Ela gosta de me chamar de Maria Maria. Coisa boa. E aí, Tony? Seja bem-vindo. Menina, aqui tá fazendo um friozinho assim. Básico. Não, aqui Base. não tá frio, não. Aqui já choveu, mas não tá frio, não. Tá calor. Porque eu não tô em São Luís, por isso. Porque esta Maria é muito brilhante, inspiradora. É isso mesmo, gente. E aí, Tati, boa noite. Hoje nós vamos falar Yara, obrigada, Yara. de um tema super importante. Maria de Ribamar, super divertida. Silvia entrou. Silvia, amanhã teremos Minha Silvia querida. falando sobre fotografia. Amanhã, que dia? É quinta, né? É amanhã. É É amanhã. amanhã. Boa noite, Tati. Amanhã nós teremos Silvia falando de fotografia, sexualidade para todas as idades. Vai ser picante. Amanhã vai ser picante, porque é quinta sexy. Falando abertamente de sexualidade. Ela vai desavergonhar um bocado de gente aí, viu? É verdade. Quinta, isso, Tati. Quinta, dia 21/5. Amanhã ela vai promover uma liberação. Total. Bote picante. Total mesmo. É um boa Ai, noite eu picante. já conheço esse ritmo. É o bote picante mesmo. Tá pensando o quê? Que a mulherada não vai falar de É, a fotografia. mulherada gosta. É, gosta. Amanhã é a noite da mulherada. Toda quinta-feira é a noite da mulher.
Não que seja só Tá, quinta, tá? Todo dia, todo dia. todo mundo já reserva esse horário. Todo mundo reserva horário, porque a gente não vai competir com novela, com nada. Ó, Não, tem que desligar tudo. Maria de Ribamar, ela é advogada, professora, conselheira municipal do Conselho da Condição Feminina, as conselheiras aqui presentes e as representantes. Ela também faz parte da OAB, né? Do Núcleo da Mulher, lá na OAB. As advogadas aqui presentes sejam bem-vindas. Nós vamos falar de um tema muito importante, os filhos da violência, né? Nesse cenário da pandemia. Estamos vivendo um período de isolamento social. E aí, Maria vai fazer essa abordagem. Mulher, é contigo. Pode aí, ó. As pessoas, você pode fazer perguntas, viu? Ó, tem um aviãozinho assim, ó. Manda pro direct. Vamos assim, lá. Os coleguinhas, assim, ó. O aviãozinho, ó, quer subir, quer subir. Vamos lá. Primeiramente, eu quero já agradecer a todas as pessoas que já estão participando, aquelas que vão participar daqui a pouco, vai começar a chegar gente aí. Agradecer a todas por estar aqui compartilhando conosco, né, desse momento. E eu quero chamar aqui a atenção, porque hoje nós tivemos um grande momento com o Francisco, Papa Francisco, que falou muito de oração, né, de oração nesse momento, porque a oração, ele disse, é a primeira força da esperança. E que ela abre a porta da esperança. E nós precisamos disso hoje. Hoje, mais do que nunca, talvez seja o momento assim, mais interessante que nós estamos tendo para que a gente possa fazer muitas reflexões e, sobretudo, fazer as nossas orações em nome do mundo, em nome de todos, né? Porque, às vezes, nós ficamos um pouco alheios, né, a essas situações voltadas para um ser maior, que é Deus, e eu estou sempre chamando a atenção disso, porque nós precisamos, pelo menos, dizer um muito obrigada, e hoje o Papa Francisco disse isso, que um obrigado é uma oração muito bonita. E por isso eu quero começar hoje com esse muito obrigada a todos que estão aí nos prestigiando e dando essa oportunidade de compartilhar conosco esse tema sobre pandemia que está tão em voga, que está se discutindo bastante em todos os setores, em todas as vias de comunicação. Nós estamos fazendo essas discussões sobre a pandemia. E eu coloquei esse título de Filhos da Violência até para instigar, né? Até para insuflar a gente a fazer a construção de uma crítica, né? Positiva e negativa para esse momento da pandemia. E eu vi muita gente falando de violência, 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 e eu pensei assim, mas é tanta coisa acontecendo nesse momento de violência, aliás, de pandemia, e que a gente tinha que voltar para esse aspecto da violência. E Filhos da Violência me fez pensar que o cenário que nós vivemos, com a proposta de isolamento, de confinamento, nos trouxe outras realidades, nos trouxe a exigência, e eu digo assim, de nos adaptarmos a esse momento. E para isso, nós tivemos que ter uma grande luta com a nossa rotina, né? E essa rotina, ela começa dentro de casa. E quando nós falamos muito de violência, nós temos que partir dessa base, de onde ela nasce. Essa violência que não alcança somente a mulher, mas alcança todo esse contexto, esse núcleo familiar que está envolvido ali. E eu vou, mais uma vez, citar os filhos da violência. Não necessariamente aquele filho que está lá, mas aquilo que nasceu a partir desse momento de isolamento.
que chegou como novidade, que foi a inovação do nosso dia a dia. Foi a forma que nós fomos conduzidos a reinventar o dia a dia, né? E nesse propósito, nós tivemos, sim, muitos casos de violência doméstica e familiar. Aí eu faço uma abrangência, eu pego não somente a mulher, mas todo esse núcleo. E foram muitos casos. É evidente que nós tivemos um olhar mais para a mulher. A mulher, esse ser importantíssimo dentro desse núcleo, né, doméstico, desse ambiente familiar, ela é a peça importantíssima, né? E muitas das vezes não é nem observada nesse sentido. Eu observo muito as questões que são colocadas no dia a dia e percebi que durante esse tempo que nós temos observado o processo da pandemia, também está acontecendo outro processo, que é o processo que já estava lá, porque ele não foi criado pela pandemia, ele apenas foi evidenciado, né? Foi o contato maior, foi a presença de mais pessoas, a presença com mais tempo de alguém que estava mais afastado, e aí nós tivemos esse processo enfatizado por esse momento, onde, dentro da casa, muitos conflitos surgiram. Essas relações, elas, nesse primeiro momento, elas foram provocadas com base numa negação. Mas o que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que na minha casa isso está desse jeito? Mas eu falo que isso é como uma reforma de uma casa, né? Nós vamos começar uma reforma e mexe, quebra tudo, fica tudo sujo, agoniado, e a gente vai se adaptando àquilo e depois a gente pega e arruma tudo. Terminou, a gente arruma tudo, né? Então, esse impacto, ele está demonstrado nesse exemplo que eu estou dando, que é a gente ter tudo quebrado, tudo desarrumado, e no momento seguinte a gente, né, tentar colocar tudo no lugar, e no momento seguinte nós teremos tudo isso arrumado, né? Hoje, assim, está bastante midiático a questão do novo normal, né? Sim. Esse é um tema que está sendo muito utilizado, e é exatamente esse impacto, essa negação que todos nós tivemos para o enfrentamento da pandemia, e em seguida nós ficamos a nos adaptar, né, a tentar fazer a reforma, né, de nós mesmos, né, se reinventar, se reconstruir, observar melhor, e diante disso nós estamos, eu observo que aos poucos a gente está buscando um equilíbrio para o viver esta pandemia. Já não está exatamente como começou. Nós já estamos caminhando para os ajustes, né, que estão aí mais evidenciados no nosso dia a dia. Vou continuar, né? Pode continuar, então, Maria. Então, nós tivemos, como eu coloquei lá no card, esses conflitos, eles foram ocorrendo, e muitas vezes eles ficaram dentro de uma normalidade, porque é isso mesmo, mulher tem que aceitar, tem que ouvir, tem que administrar. E eu pensei naquelas situações de quebra, né, de paradigmas, de gente se desvencilhar dessas crenças, né, que são muito jogadas para a mulher. A mulher tem que fazer, a mulher é responsável, ela é culpada, né? Aliás, a gente tem um tripé importantíssimo, né, que bate muito nessa relação mulher e demais integrantes de uma família, quando a gente se depara com
a situação do medo, né, da vergonha e da culpa. Esse tripé, ele engloba, ele agrega em várias situações que a mulher enfrenta dentro de casa. Então, ela tem medo do que possa acontecer, ela esconde, ela finge, ela tenta jogar a poeira para debaixo do tapete, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque ela também tem muita vergonha daquilo que está acontecendo com ela. E também ela tem a questão da dependência, né? Da dependência que ela está sujeita àquele relacionamento. Então, os filhos da violência, eles estão aí, nascendo aí dessa pandemia, porque eles estão dentro de casa, e a gente também tem abordado a questão do cárcere privado. E, muitas pessoas estão verdadeiramente em cárcere privado, né? Principalmente as mulheres. Os filhos acompanham essa situação. E isso traz uma coisinha muito interessante que eu percebo, que é o domínio que existe ali. Todos acuados e um só determinando, né? Dali nós vamos encontrar essas pessoas ali, subjugadas, inibidas por aquele processo que já estava ali e se enfatizou com a chegada da pandemia. Mas tudo isso, é preciso a gente ter esse olhar e fazer essa discussão para que nós não ficamos apenas na discussão da violência, enquanto violência física, patrimonial, psicológica, sexual. É preciso que a gente abra o espaço, abra uma porta, uma janela, para a gente observar essas violências num contexto geral que abrange o ambiente familiar. Eu queria observar se tem alguma pergunta aí, Dayana. Ainda não. Deixa eu ver aqui, ainda só um minuto. Né? Acho que vem aqui. Deixa eu ver. Não, ainda não. É só o Hugo. Eu acho que é o Hugo Furtado, deu boa noite e falou excelente temática. Aí eu coloquei que pode fazer perguntas e deixar o comentário também, tá, gente? Eu deixei o título aqui da live fixado para quem está chegando. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esta é Maria de Ribamar, ela é advogada, conselheira municipal da Condição Feminina, faz parte também da diretoria do Conselho, lá em São Luís, Conselho Municipal da Condição Feminina, ela é professora, então ela fala de tudo. Hoje o tema é os filhos e filhas da violência, um recorte na pandemia, né? O que vai mudar, o que está mudando, o que mudou, né, neste cenário do isolamento, dos conflitos, e Maria de Ribamar está fazendo a abordagem. Esses conflitos, eles surgem mais fortes, foi através, assim, como se fosse uma espécie de um gatilho, né, dentro da pandemia, do processo da pandemia, que mostrou para a gente a fragilidade e a vulnerabilidade dentro dos grupos familiares, que muitas vezes não estavam sabendo como lidar, mas o momento acabou obrigando a gente a administrar, a pensar, a refletir o que está acontecendo, como está acontecendo, o que eu posso fazer. Tá? Essa reflexão, ela perpassa por uma série de questões que envolvem a família, que envolvem o ambiente doméstico. Quando nós tivemos, vou enfatizar bem, a questão do isolamento. Eu chamo até de confinamento, né? A gente passou por essas fragilidades, por esses momentos de inteira angústia,
é uma angústia mesmo, porque eu mudei, eu não posso continuar assim, mas é algo novo, foi algo novo, está sendo novo, a gente não está totalmente adaptado, e eu quero até pensar bem sobre a questão desse processo de violência que ocorre no âmbito familiar. Quando nós chamamos a atenção de mulheres para administrar os seus conflitos, nós estamos dando uma carga muito pesada para ela. Mas isso é cultural, baseado na nossa formação patriarcal. Esta mulher, ela é sempre cobrada muito mais, né? Então, acaba se colocando, né, sobre ela todas essas crenças e essas obrigações que são colocadas para que ela possa administrar o seu lar. E, biblicamente, a gente ouve todo tempo dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. Concordo plenamente com isso. Mas não é só ela que deve ser sábia. É todo o conjunto e, sobretudo, aquele que ela escolheu para fazer parte desse núcleo com ela. Interessante é que nesse contexto de pandemia, eu fiz algumas observações de que essas mudanças, elas foram e estão sendo importantíssimas, porque eu tive a oportunidade de já ter feito algumas pesquisas e ter observado algumas coisas, e vi que homens, antes, donos da situação, voltados apenas para ir para a rua e chegar em casa e encontrar tudo pronto, estão se inteirando das tarefas e contribuindo com as mulheres nessas tarefas domésticas. Eu tive essa observância em vários momentos desses 2 meses que nós estamos aí, né? Familiares, pessoas que eu conheci, amigos, amigas, que nas conversas eu fui abstraindo, né, essa nova situação, esse novo momento, esse tão falado reinventar-se, né, dentro do contexto epidêmico que nós estamos passando. Então, eu tenho observado que os homens estão participando, e estão também se virando nos 30, né, junto com as mulheres, para poder administrar a casa com todo mundo ali dentro e aliviar, de certo modo, aquela tensão e que daí pode surgir o conflito. É claro que quando nós já temos a situação de violência instalada, não é fácil administrar isso. E como eu falei anteriormente, muito pelo contrário, a pandemia, ela deu uma ênfase, né? Ela deu um pulo nisso, quando essas pessoas ficaram muito mais agressivas, né? Até pela própria situação de isolamento, né? Tá ali sem ter alguma coisa para fazer, sem extravasar. Então, acabou que foi aproveitando a situação. Mas o agressor já existia, tá? Não foi a pandemia quem os criou. Eles já estavam lá. É que a distância, a saída, a ocupação fora da casa aliviava. Vai, tá tudo bom, já saiu, aí passava o dia, ai, tá voltando, que coisa, meu Deus, já vai chegar, tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar na hora. Então, assim, há toda uma situação, tá? Toda uma problemática, tá? Que a gente tem que observar da saída e da entrada desses membros de uma família. E, principalmente, deste homem que sai de manhã e volta à noite, e que ele já, dentro da sua normalidade, da sua rotina, ele já é um agressor. E ele se tornou um agressor em potencial com relação ao isolamento social, né? Ao confinamento, como eu digo. E eu trabalhando isso, eu assisti, deixar aqui aquele filme
Dou-te Meus Olhos. Dou-te os Meus Olhos, filme espanhol, onde a autora ela faz um trajeto, né, desse processo de violência. E essa história ela é muito linda e ela é baseada em fatos reais. Eu sempre procuro assistir esses filmes que são baseados em fatos reais, para a gente poder até ter mais elementos, né? E os fatos, empiricamente, eles são o nosso maior valor para levar isso para a ciência. Ninguém consegue fazer nada se não observar esses fatos do senso comum, né? Um olhar de senso comum. É a partir daí que a gente vai fazer essa construção científica toda. Eu lembro muito das minhas primeiras lições de direito, Miguel Reale, na teoria dele, ele falava desse fato do valor e da norma. Então, sempre que eu falo nos acontecimentos, eu penso a ciência a partir desse acontecimento. Isso é que me facilita muito entender cientificamente naquilo que eu me propus a entender, né, que é, por exemplo, o estudo da violência, mas fazendo essa observância. Esse filme, ele é muito bonito, e quando ela foge de casa com o filho, porque ela sofria muitas agressões, no palavrear mais nosso, ela apanhava muito, e além de outros tipos de violência que ela sofria, inclusive a violência sexual, mas ela chega a oferecer a ele tudo dela, o eu dela, a pessoa dela, né? E é por isso que o nome do filme é Dou-te Meus Olhos, porque ela diz que eu te dou minha boca, eu te dou meu corpo, eu te dou meu sexo, eu te dou meu tudo, para que eles pudessem ter uma vida harmoniosa. E nem assim ele atendeu aos apelos dela se entregar totalmente, absolutamente. A história é muito bonita. Isso nos faz pensar todo esse caminho de produção de atos violentos, que eu acabei de me remeter com relação ao título, né? São os filhos e filhas da violência. O filme retrata tudo isso, esse caminho, né? E eu sempre penso que essas realidades que nós temos, e às vezes a gente consegue avançar para um momento fictício, mas eles têm muito a ver com o que acontece no dia a dia. Tá? Eu não tenho muito o hábito de assistir filmes, porque eu só assisto quando eles me trazem alguma coisa de muito consistente, né, para que eu possa trabalhar em cima disso. Por isso eu citei esse filme, tá, dessa construção toda que foi feita pela ICIA, né? É uma produtora espanhola. Esse filme também foi reproduzido em Portugal, e ele passou, ele é um embasamento muito bom para quem trabalha violência. E eu gostei muito desse filme, pela disponibilidade dela, pela dependência dela, né, sentimental, emocional, financeira, né, por tudo que ela se colocou para ele, e ele, ainda assim, era um agressor, assim, cruel. Eu trago também uma outra realidade, que é mais real, né? É que, quando eu falo de violência, eu também trago um outro contexto, que é essa dependência. E eu trato isso e me baseio muito, eu gosto muito de fazer essa relação, né, entre a nossa realidade e aquilo que aconteceu na Suécia, em 1973. Eu vou me reportar a esse fato para pensar essa situação que nós vivemos hoje em isolamento. A síndrome de Estocolmo, ela é muito trabalhada, eu trabalhei em alguns artigos meus, alguns trabalhos. Essa síndrome, ela demonstra
é assim, a existência de um elo entre uma pessoa agredida e o agressor. Sim, E eu remeto isso para a violência doméstica. Queria falar. seria a dependência, né? É uma codependência, né? A pessoa não consegue se desvencilhar daquele laço, tá? E essa dependência, essa codependência, ela faz a aceitação, ela provoca a aceitação, ou produz a aceitação, né? Daquele sujeito que está submisso àquela dependência emocional. Né? Nós temos isso muito, muito bem claro, muito bem evidenciado nesse sequestro que houve lá em Estocolmo, na Suécia. E que gerou aí uma série de trabalhos, de discussões. Eu gosto muito de trazer a síndrome para que algumas pessoas possam perceber e até mesmo identificar o porquê. E aí seria uma questão mais voltada para a área psicológica, né? Eu não tenho propriedade para isso, embora quando eu tenha feito o meu estudo de criminologia, eu enveredei por essa área da psicologia e muito mais direto para a área da psicanálise. Então, acabou que a gente tem um pouquinho, né, desse entendimento. Mas é muito relacionado à área do psique, né, do psicológico das pessoas, como elas se sentem diante de um sujeito agressor. Tá? Um sujeito, pode ser, mas pode ser mulher. Então, assim, essa é uma outra relação que eu faço quando eu me coloco para falar de violências. E exatamente nesse contexto de pandemia, eu trouxe isso porque vi uma relação, assim, muito interessante para a gente poder fazer esse alinhamento, né? E desse alinhamento a gente poder produzir algum pensamento, alguma ideia, daquilo que a gente costumeiramente faz. Eu falo comigo, eu falo contigo também, né, com outra, a Silvia, Sim. que está nos ouvindo, e todas as pessoas que estão aí voltadas para este campo da violência, estudando violência, que é interessante a gente pegar esses fatos, essas situações, e trazer para a nossa realidade. Eu vou só pegar e aproveitar essa pausa para fazer a leitura dos comentários e verificar se tem perguntas, tá bom? Para quem está chegando, Okay. Boa noite. Nós estamos aqui na live com a advogada, professora, conselheira municipal da Condição Feminina, a doutora Maria de Ribamar. Sejam todas e todos bem-vindos, fiquem aqui com a gente. Minha amiga Luana de Oliveira, professora de teatro, grande artista. Murilo Melo, professor de teatro, diretor também. Nara, minha prima, minha amiga do peito que chegou aí. Vida Decifrada também entrou. Rodrigo Sacavém, Nanda Guiar. Eu quero aqui começar pelo comentário de baixo para cima, tá bom? Começando com Silvia Leite, que estará conosco amanhã na live, ó, babadeira amanhã live, imperdível. Ela diz assim, gostei da palavra, minhas lições, rindo a beça. A doutora Jesus Reis comenta, faz uma pergunta para ti, Maria de Ribamar. Como empoderar essas mulheres diante da omissão, essas mulheres, aí tem omissão, que são omissas, eu acho, encarceradas, confinadas, já que dificilmente tem outro lugar para o seu agressor ficar. O Clube do Livro, Fernanda, a Júlia, Mauro, a psicóloga Fernanda Lago, aí a doutora Jesus Reis comenta. Na realidade, esse processo vem acontecendo em muitos lares, porém ainda muito tabu, e as medidas protetivas de urgência não garantem a segurança dessas pessoas que continuam correndo risco. Os meninos entraram aqui, aí a Maria comenta, o que seria
ou o que poderão ser colocados a nível de proteção dessas pessoas que se veem envolvidas nesse contexto frente a essa pandemia. É uma pergunta, né, que ela faz. Já tem alguma ela faz outra pergunta também. Já tem alguma pesquisa para abordagem dessas situações? A Silva comenta, realmente, esse tema... Só voltar aqui, gente, rapidinho, que subiu muito rápido. Ai, é assim, o Instagram é assim. Ai, Instagram ajuda. A Silva comenta que esse tema é muito importante, principalmente agora no mês de maio, que nós estamos dia 18, né? Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, falar dos filhos e filhas da violência nesse período, né? Envolvendo a família, os responsáveis, diante desses conflitos que existem, é muito importante. Só pegar aqui o comentário dela. Realmente, esse tema coincide com a Semana de Combate ao Abuso contra Crianças e Adolescentes, que nesse período aumentou bastante, que é um outro recorte, né? Não... É um outro recorte. E eu quero parabenizar a doutora Jesus Reis, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, tá? Que está aí nos prestigiando. Obrigada, Jesus. Ela falou muitas perguntas aí, eu perdi um pouco a pergunta, que foi o comentário de doutora Maria de Jesus. Só voltar. O que se poderia fazer com relação a essas mulheres? Só voltar aqui no comentário. Como se fazer empoderamento, foi isso que ela falou, eu lembrei. Como se fazer empoderamento. Primeiramente, eu quero fazer aqui um ligeiro esclarecimento. Essa palavra, ela é muito comum, empoderar. Empoderar a mulher, fazer o empoderamento da mulher, então é muito tratado. Mas esse empoderamento, ele é tratado de uma forma coletiva. Primeiramente, acho que nós fizemos o caminho errado, né? Inverso. Primeira coisa que a gente tem que cuidar para que a gente tenha esse avanço maior de cada mulher que está em situação de violência, é provocar ela para se encorajar. É o encorajamento, porque o encorajamento, ele é individual. Sim. E em seguida é que ela sai para uma visão maior para o empoderamento. Então, o que nós precisamos fazer? Essas mulheres que estão aí em situação de violência, que estão, eu vou fazer até aqui a colocação, que eu tenho que fazer essa discussão, que é em cárcere privado, que não podem sair, porque ficaram muito mais atreladas àquela família por conta do isolamento e principalmente pela presença de alguém que já promove algum tipo de agressão. Então, ela tem medo, ela não tem coragem de dizer, não tem coragem de procurar ajuda. Esse caminho é que está se tentando cada vez mais provocar para que ela faça, abrir as portas para ela ir, que é para ela se apoderar, né, de todo o sistema que está aí colocado, toda a rede de atendimento, de acolhimento, de apoio, né? Ela precisa ter essa coragem, ela precisa ser trabalhada para ela vencer a barreira do medo, eu falei ainda há pouco do tripé, né? Ela precisa perder a vergonha e ter a coragem de dizer aquilo que ela está passando. Muitas das vezes, ela fica tão alheia ao que tem, o medo é tão grande que ela não consegue enxergar. Porque, olha, nós temos uma campanha muito grande e muito diversa para que a gente possa levar até essa mulher as informações de que ela precisa. Mas não é só a informação que não chega, é a informação que ela não absorve. Esse é um dos grandes entraves que nós temos. E eu fiz trabalhos de informação, de divulgação de locais onde ela pudesse ir. Muitas das vezes ela desviava
a gente no shopping, nas ruas, a gente estava ali trabalhando, dando um folheto ali, alguma coisa, para que ela pudesse se inteirar daquilo, ela desviava o caminho, para não se deparar com aquela realidade. Medo, insegurança, falta de coragem. Então, o que nós precisamos trabalhar primeiro é o encorajamento dessas mulheres. E, em seguida, elas serão levadas ao empoderamento. Tá? Porque o empoderamento é coletivo. Nós precisamos estar empoderadas diante da nossa coragem de fazer o enfrentamento das nossas situações. Certo? Não sei se eu me perdi aí com alguma pergunta, mas obrigada aí, doutora Jesus, pela sua pergunta. O comentário da Silvia, interessante a Silvia, que a gente tratou desse assunto exatamente 2 dias após se comemorar o Dia de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. E esse é um ponto importantíssimo, é um recorte, né? É um recorte. Daria uma outra discussão, né? Mas como eles fazem parte desse contexto, e ainda há pouco eu falei de filhos, né? E a gente vai tratar um pouquinho isso, nesse viés aí de crianças e adolescentes. Eu já tive falando algumas coisas, mas eu vou voltar, né, a dizer mais uma vez que essas crianças que nós estamos lutando para que não sejam submetidas a nenhum tipo de violência, a nenhum tipo de agressão que prejudique o seu desenvolvimento físico, mental, psicológico. É uma luta, é um caminho que se faz. Mas cabe que nós façamos isso dentro de casa. Chamando pai, mãe, filhos, né, para ter essa ideia de harmonia, de aceitação do outro, de aceitar a diferença, tá? E de não se submeter àquilo que não nos faz bem. Então, a criança tem que ser trabalhada nesse sentido, o adolescente também, a mulher também. Então, são sujeitos dessa relação que precisam ser trabalhados dentro de um contexto, eu diria, social, psicológico. A Maria, ela comenta que essa temática aqui na Bolívia seria de dimensões extraordinárias, visto que a violência doméstica aqui é de um nível muito elevado. Na Bolívia, né? Temos aí na Bolívia. Muito obrigada, Maria Napoleão, é minha irmã. Ai, que legal. Obrigada aí pelo privilégio de te ter aí assistindo. E a Bolívia é um dos países em que, dentro da América Latina, está com os maiores índices de violência, tá? A Bolívia. E quando eu estudei América Latina, nesse processo de violência contra a mulher, a Bolívia é bem alto o índice. Tá? E são coisas horríveis que acontecem lá, assim como aconteceu no Chile, que deu uma melhorada, assim como acontece na Guatemala, um dos piores países da América Central, Honduras também. Então, a gente tem processos de violência que são, assim, absurdamente cruéis. Cruéis, que dói, que faz a gente ficar estarrecido com tanta coisa. E eu trouxe isso para cá, para a nossa realidade, para o Brasil, fiz um levantamento dessas violências, tá? E onde eu achei bem colocado, Maria Napoleão colocou aí, que lá na Bolívia é muito alto, ela mora em Santa Cruz de la Sierra, e sempre em conversa com ela me diz que também que ela consegue ter esse olhar e ter essa percepção do grau de violências ali naquela cidade.
Mas antes disso eu já fazia alguns caminhos, né, por esse contexto de violência na América Latina. E a gente vai observar que não é só o Brasil, embora o Brasil ocupe o 5º lugar em feminicídios, 7º lugar em violências, né? Mas nós temos lugares aí que estão com índice bem elevado de violência. Aliás, o mundo faz esse enfrentamento com relação à violência praticada contra a mulher. E vou colocar aqui, mulheres, meninas, crianças, adolescentes e adultas, tá? Se eu for para o outro lado do mundo, eu vou fazer um recorte nesse remonte histórico bem pequeno que eu estou fazendo aqui, mas o Afeganistão é um dos países mais tristes pelas práticas violentas praticadas contra a mulher. Tem alguns exemplos. Sim, pode continuar, desculpa. Pode falar, eu terminei só falando do Afeganistão. Vinícius Viana entrou aqui, ele que é professor de teatro lá em Cururupu. João Gabriel, que é professor também. A Tina. Ângela Rosa. Obrigada aí. Érica Albuquerque, minha amiga de Recife, Gil, meu amigo do teatro, já está formando, o Caio também entrando aqui na live, a Marilene está dizendo que Bamar, meu amor, saudades, viu? A Silvia comenta aqui. Saudades também. A Silvia comenta aqui. Quem não denuncia não tem medida protetiva de urgência, o que é lamentável. A união a Valdirene também está aqui. Boa noite, Valdirene. Boa noite, obrigada, Valdirene. A união dos conselheiros tutelares do Maranhão, também acompanhando a live. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, vocês podem fazer perguntas, comentários, tá? Nós estamos falando sobre os filhos e filhas da violência, um recorte na pandemia, falando desse processo de isolamento, dos conflitos, como é que está sendo tudo isso diante do cenário da pandemia, né? Como Maria Diba... É claro que a gente tem feito um enfrentamento muito difícil, por conta do isolamento, os trabalhos ficaram em situação remota, isso, claro, que dá aquele entrave, mas o trabalho não parou. Eu tenho, assim, que louvar, né, todas as pessoas que estão engajadas, que estão aguerridas, por exemplo, a Silvia Leite, e o pessoal da Casa da Mulher Brasileira, toda a rede, o Fórum Maranhense de Mulheres e todas as outras entidades que estão empenhadas em continuar essa luta, tá? em fazer desse momento triste, até desse luto que as pessoas estão enfrentando, pelas perdas, pelas dificuldades, e estão fazendo disso uma forma de se fortalecer perante tudo que nós temos que conquistar daqui para frente, dando continuidade a essa luta para que as mulheres alcancem o seu lugar que lhe é de direito. Alcance o direito universal da igualdade, de ter todo o seu espaço garantido de forma paritária, igualitária. Porque nós temos que ocupar esse lugar. Eu tive uma fala com relação a mulheres na política, e que coisa interessante é essa abordagem do poder político, né, da mulher, que não é só na questão política partidária, mas na questão
política em geral. Quando a gente fala de política, a gente está fazendo uma abrangência, né, bem maior do que pensar apenas a uma mulher que vai se candidatar ou que foi eleita para um determinado cargo em política partidária, né? Essa visão ela tem que ser mais alargada, porque é a partir daí que nós vamos ocupar, inclusive, esse lugar, esse espaço político partidário, que hoje está baixo demais, né? A doutora Maria de Jesus sabe disso, não sei se ela ainda está aqui, mas ela sabe disso, ela que é uma mulher envolvida com a política partidária, que eu tenho uma grande admiração por esse papel político que ela exerce, tá? E sei das dificuldades que ela passa, mas nós precisamos, de forma bem firme, bem direta, bem segura, de fazer o caminho para ocupar os lugares de poder, os lugares de fala, que há muito tem sido negado. É claro que a gente não vai aqui esquecer de muitas situações em que a mulher já avançou muito. É claro, se nós estamos agora com essa fala, é porque nós já conquistamos isso, né? Há anos atrás, o que acontecia? As mulheres viviam sob a égide do poder patriarcal, né? Elas viviam ali sendo conduzidas e não conduzindo. Hoje a gente já está mais ou menos equilibrado, buscando conduzir, né? Ou nos conduzir dentro desse caminho. É interessante as lutas, é interessante os movimentos que trabalham incansavelmente, né, dioturnamente, para que a gente alcance esse lugar de igualdade e de situação paritária com os homens. A humanidade precisa de homens e mulheres, porque ela é composta de homens e mulheres. Não tem por que a gente fazer esse divisor de águas. Nós precisamos estar lado a lado com homens, com mulheres. Precisamos estar caminhando no mesmo propósito, no propósito de alcançar o melhor. Porque todos nós queremos o melhor. Mas quando a gente fala homem e mulher, me vem a ideia de que os homens pensam que o melhor é para eles e o pior é para as mulheres. Sim. Numa fala mais comum, né? Parece que eles pensam que eles têm o melhor lugar. Tá? Só o fato de eles não terem homens, ela coloca numa situação de privilegiado, né? Sim, sim. A própria sociedade, Dayana, porque ela tem essa formação, né, patriarcal, ela traz essa formação recheada de machismo, né, um machismo que nós reproduzimos, nós enquanto mulheres, né, também fazemos essa reprodução. Essa sociedade, ela está aí, impondo esses padrões de que mulheres têm que estar aqui e homens têm que estar ali. Tá? E eu não quero perder de vista os propósitos que nós temos garantidos nos instrumentos legais de que nós precisamos alcançar um lugar de igualdade. Eu acho que tem uma pergunta bem... O Bogé comenta, Viviane chegando, seja bem-vinda. O Bogé comenta, Maria de Ribamar é um grande expoente de mulher exemplar com sua força e capacidade. Beijos. Obrigada. A Maria, ela diz, orgulho dela, orgulho dela. E faz uma pergunta para ti. Este período de pandemia, onde tudo está restrito, existe um programa de apoio a essas vítimas ou envolvidos neste contexto? A rede de enfrentamento
a violência contra a mulher tem toda uma estrutura. Nós vamos começar pela Casa da Mulher Brasileira, onde vai ter o centro de referência lá para mulheres especializadas em mulheres em situação de violência, e a partir daí existe todo um aparato ali para que possa acolher essa mulher, alcançar a situação dessa mulher, para poder dar a ela o tratamento. O que é difícil é que nem sempre ela se dispõe a receber esse tratamento, tá? Mas eu sou muito aqui enfática em dizer que a estrutura da rede de enfrentamento à violência praticada contra mulheres é uma rede muito, muito atuante, que está toda estruturada. Infelizmente, as mulheres, uma boa parte delas, não conhece. Mas tem sim esse suporte. Agora mesmo nós tivemos aí a votação de um projeto para que se implantasse a ocorrência online, o boletim de ocorrência online. Nós já temos uma delegacia virtual na Polícia Civil e ali funciona o boletim eletrônico, mas ele não estava voltado para as mulheres em situação de violência. E aí foi feita uma discussão, foi feita uma recomendação, inclusive, pelo Conselho Feminino, né, Municipal da Convenção Feminina, Silvia, presidente, nossa grande presidente, fizemos uma recomendação para a Secretaria de Segurança. Essas discussões, elas foram todas agregadas, os pedidos foram todos analisados e a Assembleia votou. Então, facilitando para que esta mulher possa chegar a esse atendimento. Ou seja, ela não vai precisar sair de casa. Lá mesmo ela faz. Tá? Existem outras formas, existem outros protocolos em outros estados, inclusive em que há uns aplicativos em que a mulher acessa e ela faz ali a colocação, a denúncia dela, mesmo com alguém perto, mesmo com o agressor por perto, mas ele não vai entender. Às vezes é em silêncio, às vezes é uma fala diferente. Então, nós já temos alguns aplicativos nesse sentido. Tudo para atender essa mulher em situação de violência. Qualquer tipo de violência. Não importa se ela não tenha pego um tapa, um empurrão. Não importa se ela está com um hematoma, uma marca. O que nós temos que enfatizar, que dizer, é que a mulher vítima de qualquer tipo de violência, muitas vezes as marcas são visíveis e muitas vezes não são visíveis. Esta mulher é uma vítima e ela precisa se encorajar para buscar atendimento. A Marilene, ela pergunta, Ribamar, existe algum tipo de assistência para mulheres que sofrem violência sem denúncia? A Thaísa chegou na... Boa noite, Thaísa, seja bem-vinda. Joana, seja bem-vinda. Nossa companheira indígena. Obrigada. Bem-vinda e obrigada. Respondendo aí a questão aí sobre a existência, que eu acabei falando aí da pouco, mas eu vou enfatizar aqui, porque ela perguntou sobre assistência para mulheres que sofrem violência sem denúncia. Sem denúncia. Ou seja, ela quer uma orientação. Nesse sentido, a Comissão da Mulher e da Advogada da OAB, ela faz esses atendimentos. Quando ela não quer chegar lá publicamente, quando ela não quer se deparar com aquela estrutura, né, do serviço público, e às vezes até porque, de certa forma, a gente recebe algumas informações nada boas, né? Mas eu rechaço isso, eu digo que não, que toda mulher que procurar os ambientes que estão aptos a receber, ela vai ter o tratamento adequado, mas quando ela não quer, ela pode pedir orientação.
Maria, nós vamos pedir orientação. porque já vai encerrar, porque já terminei de